Ele fingiu ser pobre, foi desprezado pelas ricas, mas uma mulher simples fez algo que mudou tudo. Essa é uma história fictícia criada para entretenimento. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rapidinho. Se você gosta de histórias cheias de reviravoltas no interior, se inscreve no canal agora. Estamos bem perto dos 1000 inscritos e a sua inscrição ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa para você. É rápido, gratuito e você nos ajuda muito. Na década de 80, no interior de Minas Gerais, havia um homem conhecido e respeitado por todos, dono das maiores terras da região, responsável por empregar metade da cidade e influenciar decisões que iam muito além das porteiras de suas fazendas. Para uns, ele era temido, para outros, admirado. O fato é que ninguém ignorava a presença do Coronel Augusto, o homem mais poderoso do interior. Suas fazendas se espalhavam por quilômetros, com gado, plantações e casas que mostravam claramente sua riqueza. Mesmo assim, apesar de todo o poder, havia algo que o incomodava profundamente. O coronel já não confiava nas intenções das mulheres que se aproximavam dele. Em festas, jantares e eventos da região, sentia que os olhares não eram para ele, mas para o que ele possuía. Sempre cercado por moças arrumadas, cheias de interesse e comentários calculados, Augusto começou a desconfiar que nenhuma delas realmente o queria de verdade. Cansado de ser tratado como um prêmio e não como um homem, ele decidiu fazer algo que ninguém jamais imaginaria. O coronel resolveu esconder quem era. Decidiu se passar por um homem simples, sem posses, apenas mais um desconhecido do interior. A ideia era simples e arriscada. Descobrir quem se aproximaria dele sem saber que estava diante do homem mais poderoso da região. Foi assim que surgiu o plano de ir a um baile numa cidade vizinha onde ninguém o conhecia, vestindo roupas comuns, usando um nome falso e fingindo levar uma vida humilde. O coronel queria ver até onde iria o desprezo e quem, se existisse alguém, o escolheria mesmo sem riqueza alguma. O baile acontecia num salão simples de uma cidade vizinha, típico dos anos 80, com música alta, mesas espalhadas e muita gente observando quem entrava e quem saía. O coronel chegou sozinho, vestido de forma modesta, camisa simples, calça comum e sapatos gastos de propósito. Ninguém ali imaginava quem ele realmente era. Misturado entre trabalhadores, jovens da região e moças bem arrumadas, ele começou a observar atentamente o ambiente. O plano era claro: testar as pessoas. O coronel tomou coragem e se aproximou da primeira moça elegante que dançava perto do palco. Com educação, estendeu a mão e a convidou para dançar. Ela o olhou de cima a baixo, avaliou suas roupas simples e recusou sem disfarçar o desinteresse. Ele insistiu mais uma vez, tentando com outra jovem, que riu e virou o rosto. A cada tentativa, a resposta era a mesma: rejeição, olhares de desprezo e comentários baixos que ele fazia questão de ouvir. Algumas moças cochichavam, outras apenas se afastavam. Até que ele se aproximou da última das mais arrumadas, conhecida por se achar superior às demais. Ao ser convidada, ela soltou uma risada alta, chamou a atenção de quem estava perto e debochou dele sem vergonha alguma. Disse que ele não fazia o tipo dela e ainda completou em tom de escárnio que talvez fosse melhor ele chamar a balconista do bar, apontando para uma jovem simples que trabalhava servindo bebidas naquela noite. A risada se espalhou e o constrangimento foi geral. O coronel ouviu tudo em silêncio, respirou fundo e, sem dizer uma palavra, fez exatamente o que ela sugeriu. Caminhou até o balcão, se aproximou da jovem funcionária e a convidou para dançar. A moça se surpreendeu, hesitou por alguns segundos, mas aceitou. Era simples, mal vestida, tímida e claramente deslocada naquele ambiente, mas foi a única que não o rejeitou. Quando os dois foram para a pista, muitos olhares se voltaram para eles. Alguns riam, outros comentavam, mas ele já não se importava.
Enquanto dançavam, algo diferente aconteceu. A conversa fluiu fácil, sem interesse, sem perguntas sobre dinheiro ou posses. Pela primeira vez naquela noite, o coronel se sentiu tratado como um homem comum. E foi ali, naquele salão simples, ao lado da moça mais humilde do baile, que ele começou a perceber que seu plano estava dando certo, mesmo sem imaginar o quanto aquilo mudaria tudo. A jovem do balcão se chamava Amélia. Trabalhava ali todas as noites para ajudar a pagar dívidas deixadas pela família e sustentar a casa simples onde morava. Era inocente no jeito de falar, mas atenta, observadora e nada ingênua sobre a vida. Sabia muito bem como as pessoas tratavam quem tinha pouco, e talvez por isso não tenha julgado o homem que a convidou para dançar. Durante a música, Amélia contou que trabalhava demais, que não gostava muito de bailes, mas precisava aceitar os turnos extras para não perder o emprego. O coronel ouviu tudo com atenção, sem interromper, sem prometer nada, apenas interessado nela como ninguém jamais esteve. Quando a música acabou, ele agradeceu, elogiou sua coragem por ter aceitado dançar e voltou a conversar com ela perto do balcão. Diferente das outras mulheres, Amélia não fez perguntas sobre dinheiro, nem tentou impressioná-lo. Falou da vida simples, dos sonhos pequenos e do desejo de apenas ter paz. Aquilo tocou o coronel de um jeito inesperado. Antes de ir embora, ele disse que precisava de alguém de confiança para trabalhar em uma de suas fazendas e perguntou se ela aceitaria conversar melhor outro dia. Amélia estranhou o convite, mas aceitou, sem imaginar quem ele realmente era. Quando o baile chegou ao fim, o coronel deixou o salão da mesma forma simples que entrou, mas levando consigo algo que não sentia havia muito tempo: interesse verdadeiro. Algumas pessoas ainda riam, outras comentavam o ocorrido, mas nenhuma imaginava que aquela noite mudaria o destino de todos ali. Dias depois, Amélia recebeu a visita de um funcionário bem vestido, dizendo que o coronel Augusto a aguardava em sua fazenda para uma conversa. Ao ouvir aquele nome, ela ficou confusa, sem entender a ligação entre o homem simples do baile e o poderoso coronel da região. Mesmo assim, decidiu ir. O que Amélia não sabia era que, ao aceitar aquele convite, sua vida estava prestes a dar uma virada que ninguém daquela cidade jamais esqueceria. Amélia chegou à fazenda em uma tarde quente, assustada e curiosa ao mesmo tempo. Ao atravessar o portão principal, percebeu que não se tratava de um lugar comum. A extensão das terras, a quantidade de funcionários trabalhando e a imponência da casa principal deixavam claro que aquela fazenda era muito maior do que ela havia imaginado. Ainda assim, Amélia pensou que talvez estivesse no lugar errado. Quando foi conduzida até a varanda, seu coração acelerou ao reconhecer o homem que a havia convidado para dançar no baile. Ele estava diferente, vestido com roupas melhores, postura firme, cercado por empregados que o tratavam com respeito. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, um dos funcionários se aproximou e o chamou de coronel. Naquele instante, tudo fez sentido. Amélia ficou sem reação, sentiu o rosto esquentar e pensou em ir embora imediatamente, acreditando que tinha sido enganada. O coronel percebeu o desconforto e pediu para que todos se retirassem, ficando a sós com ela. Foi direto ao ponto. Disse que era, sim, o coronel Augusto, dono daquela fazenda e de muitas outras, e que havia se passado por homem simples no baile porque queria conhecer alguém que não se interessasse por sua posição ou dinheiro. Explicou que nenhuma das mulheres que o rejeitaram o conhecia de verdade, mas que Amélia o tratou com respeito quando ele não parecia ter nada. Amélia ouviu tudo em silêncio, chateada por não ter sido avisada antes, mas sem conseguir negar o que sentiu naquela noite. Ele pediu desculpas pelo disfarce e deixou claro que não esperava nada em troca, apenas a chance de conhecê-la melhor. Disse que o convite para trabalhar na fazenda era real, mas que não queria prendê-la a nada.
Amélia respondeu com sinceridade. Afirmou que não gostava de mentiras, mas que também não era cega ao que sentiu com ele. Aceitou ficar e trabalhar por um tempo, deixando claro que só continuaria ali se fosse tratada com respeito. O coronel concordou sem hesitar. A partir daquele dia, Amélia passou a trabalhar na fazenda, sendo observada com curiosidade pelos funcionários e cuidada de perto pelo próprio coronel, que pela primeira vez parecia disposto a baixar a guarda e enfrentar o que sentia, mesmo sabendo que a diferença entre eles ainda causaria muito incômodo. Com o passar dos meses, a presença de Amélia na fazenda deixou de ser motivo de curiosidade e passou a ser assunto em toda a região. Funcionários comentavam, vizinhos observavam e logo a sociedade do interior começou a desconfiar do envolvimento entre o coronel e a jovem simples que havia surgido do nada. Diferente do que muitos esperavam, Amélia não recebeu privilégios, continuou trabalhando, cumprindo horários e mantendo a mesma postura humilde de sempre. Isso apenas aumentava o incômodo das mulheres que antes frequentavam a fazenda e acreditavam ter algum espaço na vida do coronel. Apesar da diferença social, o relacionamento entre os dois se fortaleceu de forma natural. O coronel passou a confiar em Amélia, dividir decisões simples do dia a dia e permitir que ela conhecesse partes da sua vida que nunca havia mostrado a ninguém. Com o tempo, ficou claro para todos que não se tratava de um capricho passageiro. Ignorando comentários maldosos e olhares de reprovação, o coronel tomou uma decisão que surpreendeu a cidade inteira. Pediu Amélia em casamento. O anúncio caiu como uma bomba entre as famílias mais influentes da região, que não aceitavam ver uma ex-balconista ocupar um lugar que, na cabeça delas, deveria ser reservado a alguém do mesmo nível social. Ainda assim, o coronel manteve a decisão e fez questão de preparar um grande baile em sua própria casa para apresentar oficialmente sua esposa à sociedade. Convites foram enviados para toda a elite do interior, incluindo as mesmas mulheres que haviam rejeitado e zombado dele no baile da cidade vizinha. Amélia, mesmo nervosa, aceitou o desafio. Sabia que seria julgada, reconhecida e comparada, mas estava disposta a enfrentar tudo ao lado do homem que escolheu quando ele parecia não ter nada. Enquanto os preparativos do baile avançavam, a expectativa crescia. E a cidade inteira aguardava para ver quem realmente era a mulher que havia conquistado o coronel mais poderoso do interior. O baile aconteceu na casa principal da fazenda, numa noite que chamou a atenção de toda a região. A mansão estava iluminada, músicos tocavam ao vivo e empregados circulavam entre os convidados mais importantes do interior. As famílias ricas chegaram uma a uma, vestidas com luxo e cheias de expectativa. Entre elas estavam as mesmas mulheres que meses antes haviam rejeitado e debochado do homem simples no baile da cidade vizinha. Quando Amélia apareceu no alto da escadaria, o salão ficou em silêncio por alguns segundos. Vestida com elegância, cabelo arrumado e postura segura, ela chamava a atenção sem esforço. Algumas mulheres cochicharam, outras demoraram a reconhecer, mas logo os traços marcantes fizeram com que a verdade viesse à tona. Era a mesma balconista simples do baile. O choque foi imediato. Antes que qualquer comentário ganhasse força, o coronel tomou a palavra diante de todos. Sem rodeios, anunciou que Amélia era sua esposa e a mulher que havia escolhido quando ninguém mais o quis. Em seguida, fez algo que ninguém esperava. Caminhou até ela, segurou sua mão com firmeza e declarou, diante de toda a sociedade, que Amélia foi a única que o tratou com respeito quando ele não tinha nome nem poder aparente e que por isso merecia estar ali mais do que qualquer outra pessoa naquele salão. Convidou-a para a primeira dança da noite e fez questão de abrir a pista com ela, sob os olhares atentos e silenciosos dos convidados. Enquanto dançavam, ele a olhava com admiração,
orgulho e carinho, sem se importar com quem observava. A inveja era visível. As mulheres que antes riram, agora assistiam caladas, algumas constrangidas, outras claramente incomodadas por ver a moça simples ocupar o lugar que tantas desejaram. O baile seguiu, mas nada foi mais comentado do que a forma como o coronel fez questão de mostrar publicamente que Amélia era sua escolha e seu orgulho. No fim da noite, ficou claro para todos que aquela história não era sobre dinheiro, status ou aparência, mas sobre quem esteve presente quando nada parecia valer a pena. E agora, eu quero saber de você que está assistindo. O que você achou da atitude do coronel? Você acredita que faria o mesmo para descobrir quem realmente gosta de você pelo que você é e não pelo que você tem? E se estivesse no lugar da Amélia, teria coragem de enfrentar toda a sociedade por amor? Quero muito ler sua opinião nos comentários, porque cada ponto de vista faz essa história ficar ainda mais interessante. Se você gostou desse romance cheio de reviravoltas no interior, se inscreva no canal e acompanhe as próximas histórias, porque sempre tem um novo destino sendo mudado por uma escolha inesperada.